Na Band Vale, bate-papo esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. É hora de falar de esportes, o bate-papo de todas as manhãs, hoje em 102,9 FM, também em áudio e vídeo, para você que nos acompanha pelo YouTube da Rádio Band Vale FM. Alô, Antônio Carmo, bom dia, tudo bem, meu caro? Tudo bem, bom dia para você, Cláudio Nicolini, hoje pela linha titular, como já dizia, os titulares do Ritmo, aquele antigo programa da rede Bandeirantes de Rádio. Aproveitando aqui, Cláudio Nicolini, para mandar um grande abraço para o corintiano Josemar, ele que é da equipe de segurança da Catedral São Dimas, em São José dos Campos, está sempre nos ouvindo, corintiano, ficou chateado com a derrota do Corinthians para o Novo Horizontino, mas não perde a fé e aqui estamos nós. Abraço aí, Josemar, para você e a equipe toda aí. É isso aí, muita fé com o timão, meu querido Antônio Carmo. Quem tem que ter muita fé agora é o torcedor do Flamengo. Bomba, bomba, bomba! Para quem não viu o noticiário, saiu ontem por volta de 9, 10 da noite, após vitória do Flamengo sobre o Madureira por 8-0 no Maracanã, meu querido Antônio Carmo. A gente falava ontem que já tinha ganho de 3, ia colocar mais uns 3, colocou 8. Tá na final para encarar o Fluminense, chega pimpão, mas sem técnico. Felipe Luiz foi demitido do Flamengo. A mim, surpreende neste momento. Eu achei que o ponto de partida poderia ser o Campeonato Carioca, caso ele não conseguisse. Mas a diretoria meteu o pé no Felipe Luiz. Eu quero crer que hoje anuncia um novo técnico. Leonardo Jardim deve aparecer na Gávea. Ou será que é Jesus que vem salvar, hein, Antônio Carmo? Acho que Jesus não volta dessa vez ainda. Leonardo Jardim, que deixou o Cruzeiro no final do ano passado, é o nome mais cotado para assumir o Flamengo. E o jogo de ontem contra o Madureira, Nicolini, Lucas Paquetá, né, o novo ídolo, o novo Dida, o novo Zico do Flamengo, que voltou, fez 2 gols, contra o Madureira, até eu e até você, né? E o jogo foi tão fácil que teve um momento lá, me lembrou aquela história do Chico Anísio, né? Daquele jogo que ele foi fazer lá, o Alhada chamou ele e tal, o pessoal foi... E ele acabou indo para o jogo, o goleiro, né? Já estava 8-0 para o adversário, que era muito mais forte. Ele falou, estava 8-0, 6 gols do centroavante e 2 gols contra que eu mesmo fiz para agradar o pessoal. Me lembrou esse zagueiro do Madureira que fez o gol contra ontem, né? Já estava 3-0, vou fazer mais um aqui para ajudar, para agradar os adversários. Foi bem classificado e vai com força, obviamente, fazer a final, jogo único contra o Fluminense, domingo, 18 horas, no Maracanã. Deve dar um bom jogo único. Acho interessante isso daí, ao contrário do Campeonato Paulista, que manteve a decisão em 2 partidas. Mas é claro, Nicolini, a saída de Felipe Luiz pegou todo mundo de surpresa. Ninguém ontem, nem os setoristas flamenguistas, o pessoal de imprensa, né, os comentaristas aí, assumidamente flamenguistas, diziam, né, que poderia haver alguma coisa. Então, é coisa interna que nós não vamos ficar sabendo. Agora começa a ler muita coisa. O que aconteceu, o que aconteceu aí em relação a isso, a demissão foi isso, foi aquilo, porque não se acertou o contrato do jeito que o Flamengo queria no final do ano passado, que essas derrotas... A torcida do Flamengo ontem, Nicolino, é um caso que eu cito sempre aqui, que eu não consigo entender. Entrou lá no Maracanã, faixas e tal, e vergonha, time sem vergonha. Há 2 meses atrás era Guerreiro, time de Guerreiro, é o mesmo time. É o time que ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Nicolino, o que é mais importante, ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro ou ganhar a Supercopa e Recopa? Mas não tem nem comparação, né? Você troca a Recopa, a Supercopa, o Campeonato Carioca, a Hipercopa, a Zé Copa, a Incopa, a Decopa, pelo Brasileirão e pela Libertadores, que são os 2 títulos mais importantes que um time pode ganhar no Brasil. Esquece o Mundial de Clubes ou Intercontinental, onde o Flamengo até foi vice, perdeu nos pênaltis para o PSG.
que o Brasil, um time brasileiro sul-americano ganhar essa competição agora vai ser uma surpresa. O Mundial de Clubes nem se fala, não vai chegar mesmo, né? E aí já não serve mais, é o mesmo time, e ainda reforçado, né, do novo gênio, Lucas Paquetá, e aí já é um time sem vergonha, né? Isso acontece no seu São Manuelense, no meio europeu, ganha um campeonato, é time de guerreiros, perde 2 taças, é time sem vergonha. Não é time sem vergonha, né, Nicole? Não é. O Flamengo é um time estruturado, grande, cheio de jogadores aí rodados e tal, e a torcida ontem, para mim, passou do limite. Isso aí, cada um vê o seu lado, só queria falar isso aqui. Mas a saída do Felipe Luiz, logicamente que tem desgaste interno, Nicolini, tem complicações lá com o Zé Boto, esse gerente de futebol, que muita gente fala que é arrogante, que é petulante, que acha que manda mais do que tal. O BAP, que é um presidente extremamente vaidoso, né? Isso a gente conhece, vendo as entrevistas dele. Então, eu não sei o que aconteceu lá, quem é que apertou, pisou no pé do calo do outro, que pode ter acontecido isso, né? E eu também estava pensando como você, se perder o Campeonato Carioca no domingo para o Fluminense, com o Felipe Luiz ainda sendo técnico, fosse assim, eu acho que aí poderia realmente ter alguma coisa. Mas já resolveram trocar antes, né? Alguma coisa que eu li lá de um setorista, que a diretoria está profundamente decepcionada com os resultados neste ano em que o time deveria jogar mais, pois trouxe o reforço mais caro da história. Eles acharam que trazendo o Lucas Paquetá, Nicolini, ia trazer o Johan Cruyff na sua plenitude, e Diogo Armando Maradona, vindo do Napoli, direto, né? Então, é um jogador que nunca resolveu nada, nunca foi protagonista em lugar nenhum, mero coadjuvante aí, um jogador de compor elenco e nada mais. E achando que a obrigação por causa desse jogador, é ganhar todos os torneios e tal, mas eu acho que tem problema. Mas aí entra o lado também que me parece interessante por parte da diretoria, Nicolini, que é aquilo seguinte, eu sei o que eu faço porque eu estou aqui no comando e eu estou vendo o dia a dia. É que ninguém vai chegar e falar, a demissão foi por causa disso, certo? Vai ficar sempre aquele negócio, uma coisa assim, né? Entra para a história o Felipe Luiz como o segundo técnico lá do Flávio Costa, do Jorge Jesus, que mais títulos ganhou, aquela coisa toda, e por aí vai, né? Um trabalho curto, né? De 1 ano e meio, nem isso, né? Ele começou lá no final de 2024, colocar 1 ano e meio de trabalho, e vinha se consolidando como, esse é o novo técnico que pinta no Brasil, melhor técnico e tal, é o novo Rinos Mitchell, aquela coisa toda, mas no Brasil, meu amigo, para você ser demitido como técnico, basta estar dirigindo algum time, não é fácil, não. Não é fácil, que a gente teve uma queda ali, oi? A gente está tendo um pequeno problema ali com o Claudio Nicolini, arrumar aí o retorno dele para a gente poder continuar o nosso bate-papo esportivo aqui nessa manhã de terça-feira. Aproveitar e mandar um grande abraço aqui para o Luiz Daniel, que é ouvinte fiel. Essa rimou, hein, Carol? Carol pediu que mande um abraço para o Luiz Daniel, que está sempre nos ouvindo, o Luiz Daniel, que é um ouvinte fiel do bate-papo esportivo. Bom, então é o seguinte, Flamengo com a vitória ontem absolutamente tranquila, vai para a final contra o Fluminense domingo, Nicolini, sem técnico, mas eu acredito que pelas conversas que chegam lá dos lados da Gávea, que Leonardo Jardim já deverá ser efetivado. Mas acho que não vai rolar não, né? Leonardo Jardim, Antônio Carlos, você acha que a solução dos problemas do Flamengo, você fala para mim assim, acertou com o Gadiardo, até com o Renato Gaúcho, vai botar um técnico consagrado, que já foi jogador, volta o Renato, foi técnico do Flamengo. E tal. Foi. Não vai ser, o Renato a gente sabe que não é a hora dele no Flamengo agora, né? Mas assim, você traz um Gadiardo, você fala assim, não, vou trazer um técnico estrangeiro acima de qualquer suspeita lá da Europa, que estava na Champions, ok, né? É uma aposta. Agora, trocar o Felipe Luiz pelo Leonardo Jardim, pra mim, só mexeu as moscas, Antônio Carlos. Sabe como é que é? O resto é o mesmo. O Felipe Luiz foi a novidade do futebol brasileiro nesses últimos tempos, um técnico que recente tinha encerrado a carreira como lateral do Flamengo, dirigiu o Sub-17, Sub-20 do Flamengo, ganhou um título aqui, outro ali, mas os títulos do Sub-17, Sub-20, ninguém leva em consideração. E aí vem direto para o profissional e vem bem. O Leonardo Jardim apareceu
também ninguém conhecia o trabalho dele aí fora e veio bem para o Cruzeiro, fez um belo trabalho, mas convenhamos, fracassou no final do ano passado, não conseguiu levar o time, não fez uma boa campanha na Copa Sul-Americana, no Brasileirão, né, tentou ali atrapalhar o Palmeiras e o Flamengo não conseguiu, e na Copa do Brasil acabou eliminado pelo Corinthians na semifinal, quando tinha chances de disputar o título. Estava jogando até que bem. E surpreendeu também, né? Aí foi por conta dele, né? No final do ano passado, ele chegou e falou, não dá, preciso resolver uns problemas aí. É igual aquele Vitor Pereira, que deixou o Corinthians para cuidar da sogra, e na semana seguinte, a sogra já estava recuperada e assinou com o Flamengo, né? Lembra desse, né? E não durou muito também. Está lá no futebol inglês hoje. E agora vem esse caso do Leonardo Jardim. Também acho que não vai ser recebido assim, Nicolini, como, nossa, o único que seria recebido assim como, nossa, espetacular, quem é? Jorge Jesus, que neste momento não volta lá do futebol árabe, né? Então, não sei, mas são problemas que o Flamengo vai lidar. Aliás, o Flamengo tem um detalhe, né, Nicolini? Técnico lá também não se cria, né? Desde que o Flamengo começou a ganhar aí, a aparecer, se tornar realmente a potência que é hoje, a partir ali de 2017, 2018, com Jorge Jesus, Tite, quem mais? Domenech, não sei quem, Dorival Júnior, Renato Gaúcho. Nossa, mas muda técnico a todo ano também, né? Ninguém se firma lá, não. É isso. Vamos ver quem que assume o Flamengo agora, meu querido Antônio Jorge Sampaoli. Às vésperas da decisão do Campeonato Carioca. Não, o Jorge Sampaoli fez parte dessa equipe também. Não vai. Ele chegou no River, né? Você me mandou a mensagem. O Jorge Sampaoli chegou no River, que também já acabou, então já tá mal, agora vai ficar pior ainda. Tem um nome aí, né? Juan Carlos Osório, foi mandado embora do Clube do Remo no último domingo após a derrota no Repá, no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense, 2-1. Foi dispensado pelo Remo, ficou lá já um mês, nem isso. 14 e já tá no mercado aí. Pronto, o Clube do Remo é o primeiro time do Brasileirão a dispensar, foi o primeiro, o Flamengo é o segundo. É isso. Vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos, Antônio Carmo. Como hoje, vamos acompanhar Libertadores de América. Tem o Fogão hoje, jogando em Guayaquil, Antônio Carmo. É a última fase antes da fase de grupo. Vamos ver se o Fogão chega lá, hein? É bom lembrar o Corinthians o ano passado, né? Foi lá todo pimpão, voltou com 3 pancadas no lombo e não conseguiu se recuperar em São Paulo, nessa mesma fase aí da Libertadores. Então, o Botafogo que fica esperto, sabendo que o Barcelona é um time que em casa é muito forte, né, Nicolini? Jogando lá, o Barcelona tem história, já foi vice-campeão da Libertadores, não é um time qualquer, não está tão bem assim nos últimos anos, mas já eliminou Palmeiras, em São Paulo ele já eliminou Palmeiras e Santos na mesma Libertadores, que acho que foi 2018, e eliminou o Corinthians no ano passado, né? Então, para a coisa brasileira aí. Então, o Botafogo que se cuide. Primeiro jogo é aquele jogo que você tem que tomar cuidado, porque se perde 1-0, aquela velha história. Quais são os 3 resultados? Em ganhar, empatar ou perder de 1 gol de diferença. E aí tenta resolver, como ele fez após a derrota fora de casa no primeiro jogo. Ele ganhou em casa, né, do time da Bolívia lá e se classificou para essa fase. Então hoje o jogo tem que ser olhado com esse cuidado aí, porque uma derrota mais contundente complica tudo para o jogo de volta, e é um jogo bem mais complicado. Esse Barcelona, ele dá trabalho. E vamos ver esse Botafogo aí que não bota confiança para ninguém, pelo menos para mim não, viu, Antônio Carmo? Ele teve um grande momento lá com o Arthur Jorge, eu falei do Arthur Jorge porque falaram também do nome dele, né? Porque parece que o Vasco também fez contato com o Arthur Jorge, não sei por onde anda, sinceramente, e o nome dele também surgiu lá nos corredores da Gávea. O Vasco tomou um monte de não. O Vasco tomou não do Gaúcho, tomou não do Guanais, tomou não... todo mundo, foi atrás de todo mundo, ninguém falou, obrigado, valeu, fica pra próxima aí, ó. Manda um abraço lá pro homem do bacalhau, mas dessa vez não vai dar não, viu, Antônio Carmo? Ninguém quer pegar o Vasco, rapaz. E esse é um problema dos times de camisa grandes e que estão em situação difícil, é que nem se o Santos rifar o pós-voga. Quem que vai querer assumir o Santos nessa altura do campeonato? As pessoas falam assim, o time não tá bem, a pressão é muito grande, no Vasco a pressão é muito grande. Apesar de ter sido finalista da Copa do Brasil, a pressão é muito grande. E aí, Antônio Carmo?
Fica nessa dificuldade que você citou aí, e aí o técnico quer alguma garantia, sabe que a parte financeira não está saudável, em termos futebolísticos menos ainda, o time está precisando ganhar um título, e se o técnico chega e ganha também, ele vira herói, e sabe que tem que lidar com a pressão, tem que ir para lá, afinal de contas, futebol, quem trabalha no futebol, Nicolini, sabe que é pressão todo dia, né? Só quando a coisa está boa, os resultados vêm. A gente cita aí o São José, que vivia numa crise, numa pressão danada, todo mundo querendo a demissão de todo mundo, o time embalou e ninguém mais sabe quem é o diretor de futebol, por exemplo, só fala do técnico e jogador. Quando a fase é boa é isso, é técnico e jogador que aparecem para falar. Mas quando a fase está... E a fase do Vasco já não é uma fase, né, Nicolini? Já é uma temporada, né, de coisas ruins que acontecem aí. Vamos ver o que pode resolver o Vasco da Gama também. Hoje tem 2 jogos da Copa do Brasil, que define um monte. Amanhã tem um monte de jogo, Antônio Carlos. Mas hoje tem 2, Figueirense e Azurir. O Figueirense que tenta sair das cinzas, né? Tá numa fase, o Figueirense lá em Santa Catarina. Tá quase rebaixado lá no Campeonato Catarinense. E tem CRB e Porto da Bahia, lá no Rei Pelé, Antônio Carlos. 2 jogos de hoje. O CRB, que está disputando a final do campeonato alagoano, é o atual tricampeão, eliminou o CSA na semifinal, no grande confronto, e está fazendo a final agora, jogou aí no último domingo, o primeiro jogo, não sei como é que foi. Pega o Porto da Bahia, um time desses novos aí do futebol do Brasil. Figueirense vivendo um momento trágico, não sei se já caiu ou não lá no futebol, o Joinville já caiu no futebol catarinense, ele briga também para tentar escapar do rebaixamento, mas praticamente não dava mais. E pega esse Azuris, que é um time lá do Paraná, é um time empresa, desses novos aí também do futebol do Brasil, que aparece agora aí para jogar a Copa do Brasil. Como você disse, amanhã uma série de jogos para dar sequência. E hoje também, Nicolini, tem o início da fase qualificatória da Copa Sul-Americana, né? Aqui é um desafio ao Galo hoje, hein? Entra, mas entra. Saltitante aí, né? Puerto Cabello. Olha, o Vasco apanhou do Puerto Cabello contra o Monagas. O Independiente da Bolívia contra o Guabirá, também, que é da Bolívia. Agora são confrontos locais, né? Ou tem um outro jogo? Não é tudo só local, não, porque tem aqui assim, é tudo local. O Audax italiano do Chile pega o Cobressal também do Chile. Vamos em frente aí. É isso, meu querido Antônio Carlos, é isso. Que coisa de louco. Vamos acompanhar. João Fonseca tem definido o seu adversário no Indian Wells, o Master 1000. Antônio Carlos, grande campeonato aí, que começa agora nos próximos dias. A primeira rodada ele pega o 77 do mundo. É bom ganhar, né, Antônio Carlos? Caiu já, ele já chegou a ser 28, o João Fonseca, hoje acho que já despencou ali perto do número 50, eu não vi o ranking dessa semana divulgado ontem, e ele ganhou um torneio no fim de semana, é um torneio amistoso, né, Nicolini? Ganhou do Gael Monfins, ganhou mais 2 jogos, um torneizinho mesmo, faturou um bom dinheiro, 5 mil, 5 milhões de reais no bolso, mas não quer saber de dinheiro dele, quer saber dele ganhando jogos importantes, torneios bons, e esse Indian Wells é um grande torneio, vamos acompanhar, ver se o João Fonseca volta à atividade, porque esse ano, né, até agora, ele tá igual o Vasco da Gama também, só deixando o torcedor aí desanimado. É isso. Rapaz, tem coisa que passa e eu perco, porque tem muita coisa acontecendo no futebol. Eu não sabia que esse Ryan, que tinha aparecido bem no Vasco, já tá na Premier League, jogando no Bournemouth. 5 jogos lá já, e a imprensa tá encantada com ele, Antônio Carlos. Ele tem uma definição muito boa, é forte, aquele centroavantão grandão, e no Vasco tava tava salvando o Vasco. Aí o Vasco precisou fazer dinheiro e tá aí o Vasco nessa draga desgraçada, né, Antônio Carlos? Não tem jeito. Jogador jovem vai embora mesmo, o Vasco precisa vender, e ele tá bem lá, já falam de seleção brasileira para ele. Aliás, é dia 19, na semana que vem, daqui 2 semanas, convocação da seleção brasileira para 2 amistosos, né, dias 26 e 31 de março agora. 100 dias, hoje? Que interessante, 100 dias para a Copa. Vai ter Copa com essa bagunça mundial toda aí também, né? O pessoal está preocupado, né? Se vai ter Copa, não vai. O Irã já não sabe se vai, com toda razão, se né? Vai. O Irã está classificado. Já estava com problemas antes, agora maiores os problemas ainda. Lá no México, né?
crise toda lá, por falta de segurança, aquela bagunça toda. Só o Canadá que está tranquilo. Daqui a pouco leva toda a Copa do Mundo para o Canadá, que não tem estrutura para segurar tudo isso daí. Mas vai ter Copa. E esse Ryan está no radar aí, Nicolini. Eu estava dando uma lida aí dos jogadores que foram convocados pelo Ancelotti, daqueles que brigam por vagas. Nicolini do céu. Não tem um lateral na seleção brasileira, seja da direita ou da esquerda, que ele possa pedir a bênção para Djalma. Não, ele não pode. Djalma Santos, Carlos Alberto, Cafu, Jorginho, Leandro, Roberto Carlos, Nilton Santos, não. Branco. Não tem nenhum, Nicolini, que possa, desses laterais, que possa, os ex-laterais chegar e falar: pois não, meu filho, Deus te abençoe, vai ver. Não tem. É tudo ruim. O Brasil não tem um lateral que preste, Nicolini, para ser titular na seleção brasileira, do lado direito nem do lado esquerdo. Coisa feia, viu? Tá. Olha, o que não tá feio é para a final do Campeonato Paulista. Tudo definido, Antônio Carmo. Amanhã, 20 horas, 8 da noite, Arena Barueri, Palmeiras e Novo Horizontino. Domingo, 8h30 da noite, no velho Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A grande decisão do campeonato. Que maravilha. Festa do interior, a decisão em Novo Horizonte. Cabe quase a cidade inteira lá no estádio, Antônio Carmo. Cabe um quarto, né? 48 mil pessoas na cidade e 12 mil no estádio. Então, Nicolini, tá certo, a final vai ser lá. Horário de quarta-feira legal, na Arena Barueri, que é longe para o torcedor palmeirense não vai muito lá por causa da distância, não tem metrô, não tem trem, tem que... mas agora tem que ir, né? É decisão. Não, mas foi, como foi? Mas vai, como foi contra o São Paulo, domingo, 30 mil torcedores, que é o que cabe lá, vai ter de novo, 30 mil quarta-feira, né? E o Palmeiras que trata de ganhar bem o jogo primeiro aí, para poder resolver a situação. O estádio é grande. É bom. Ele já estive lá várias vezes, ele é muito confortável, tem boas condições. É para chegar que é mais complicado, sem dúvida alguma. Mas o Palmeiras que está de ganhar o jogo. O horário é muito bom, 8 da noite, e a final domingo, 8h30 da noite, né? Pela primeira vez vamos ter uma final que já vai estar invadindo a segunda-feira. Se o Novo Horizontino for campeão, obviamente, o Prefeitão vai decretar ponto facultativo, a cidade inteira, segunda-feira vai ficar lá no Jorge Ismael de Biasi, ninguém quer nada com nada, só vamos trabalhar na quarta-feira. Não, segunda-feira, terça, volta quarta-feira, certo? Vai ser igual o segundo carnaval do ano, se Novo Horizontino for campeão, Novo Horizonte terá seu segundo carnaval do ano, vai parar tudo no sábado, no domingo pro jogo, e se for campeão, segunda, terça e quarta, só volta a trabalhar na quinta-feira. Se perder, volta tudo normal, já na segunda-feira. Bom, acompanhar. O horário aqui é ruim demais, né? Domingo, 8h30 da noite. É demais isso aí dá conta também. Mas vamos lá. E o Palmeiras, claro, Nicolini, vai entrar como favorito. Sim, ele tem que bater no peito e falar: eu sou o favorito e tenho que comprovar isso daí. Mas não vai ser fácil. É bom lembrar que ele tomou de 4-0 do Novo Horizontino já nesse campeonato. Jogou com o time reserva e tal, mas levou uma lambada lá que Tá marcado. Será que vai querer dar o troco agora? Tem que jogar para ganhar. Ganhar o primeiro jogo e ver o que acontece na segunda peleja. Tem mais time? Tem. Um time é diferente daquele jogo? Sim. Está muito mais arrumado agora, muito mais acertado. Né? Domingo ganhou do São Paulo, agora é o favorito. Até por conta aí do adversário. Agora estava vendo, Nicolini, como é que os times do interior têm chegado nas finais do Paulista, mesmo nessas mudanças dos times grandes aí sendo soberanos, né? A gente tem o Novo Horizontino agora, teve o Água Santa em 2023, teve o Ituano em 2014, o Osasco Audax em 2015, o Guarani, o Santo André, o Ponte Preta contra o Corinthians em 2017, o Botafogo contra o Corinthians em 2001, o Botafogo de Ribeirão Preto, Paulista e São Caetano fizeram a final de 2004, o Santos foi campeão contra o Bragantino, eu acho, o São Caetano em 2007. Então nós tivemos aí ao longo, estamos tendo, né, nesse novo século aí, os grandes predominam, obviamente. O Santos fez 8 finais seguidas, o Palmeiras chega à sua 7ª, e se chegar o ano que vem também, alcança o feito do Santos aí, que foi finalista de 2009 a 2016, mas não é sinal de que ganha não, né? Então, interessante tudo isso aí, esses times do interior têm dado trabalho, né? É isso, meu querido Antônio Carmo. E agora a gente pode usar para o Palmeiras já a frase que a gente usou para o Santos aqui no bate-papo. Todo ano tem Páscoa, Natal, Carnaval
E Palmeiras na final do Campeonato Palmeiras Paulista, viu, Antônio Carmo? Tá sim. 7ª final, das 6 que ele esteve aí, de 2020 a 2025, 4 títulos, 2 vices, vamos ver agora. É isso, 66% de aproveitamento até agora. Vamos acompanhar como é que vai nessa final contra o Novo Horizontino, que tenta fazer história. Novo Horizontino, que não tem título paulista, foi vice em 90. Meu querido Antônio Carmo, chega de novo à final depois de 36 anos. Vai disputar a final do Campeonato Paulista. Em 90 disputou contra o Bragantino. O Bragantino tinha na meta Marcelo Bartelotti, Antônio Carmo, o moço de Taubaté. Um duelo no banco que foi sensacional, né? Vanderlei Luxemburgo e Nelsinho Batista, que depois se projetaram nacionalmente em times grandes, campeões, e os dois times, né? Com jogadores interessantes. Nem o Bragantino é o mesmo, o pessoal fala que é o mesmo. Hoje é o Red Bull com esse Novo Horizontino, que é o outro time, aquele acabou, surgiu outro, mas é da cidade, tem o mesmo nome praticamente, mesmas cores. Então eu considero praticamente o mesmo Novo Horizontino, porque é da cidade. E não mudou de nome, não mudou de cor, não é outra história, né? É uma sequência recuperada daquela história que era muito bacana lá do Novo Horizontino e que agora segue adiante. É isso, meu querido Antônio Carmo. Para fechar nossa página esportiva de hoje, o São José Vôlei jogou como nunca, perdeu como sempre, tomou 3-0 do Guarulhos na Farmaconde ontem à noite e segue sua Via Crucis na Superliga, tentando ainda escapar da degola. Tá fácil não. Tá fácil não, e esse vôlei, Nicolini, ele tá meio que intruso em São José dos Campos, não tem assim um apoio nem popular, ninguém liga, né? É um time fraco, e aí quando principalmente o time é fraco, a participação popular, ela desaparece mesmo, não deu certo, não sei se vale a pena continuar com o projeto ou não, aí é questão do pessoal lá resolver. É isso, e a gente vai contando tudo aqui. Amanhã tem mais, Antônio Carmo. Excelente terça-feira para você, meu caro. Sempre um prazer. Muito obrigado, Cláudio Nicolini. Um abraço para você, aos amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima terça, gente. Até mais. Agora 8